E Retrato Falado volta com Carlos Guimarães nessa entrevista aqui, nesse segmento. Carlos, quando é bom, passa rápido, tá? É verdade. Você fica com compromisso de retorno, né, Anderson? Né? Eu acho que a gente quer, a Naira, eu, o Juca, que você volte novamente, porque isso passou muito rápido. Conta um pouquinho, a Naira quer saber alguma coisa aí agora. Não, a sua história é fantástica, principalmente porque você acompanhou, fez parte do processo de crescimento da cidade em relação à educação. Queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário atual, como é que você vê hoje, você fez parte dessa revolução na educação e como que você analisa hoje o nosso cenário? Municipal? Acho que pode falar um pouquinho do municipal, mas acho que tem que falar a nível nacional também. Eu acho que a cidade de Friburgo está um pouco, como no brasileiro também está, né? Uma coisa que falta muito para a gente, que nem na ditadura a gente perdeu, que é a esperança. Aquele sentimento de que você não vai modificar, nós vamos recuperar, entendeu? Isso está faltando para a gente. Eu me lembro que a gente vivia os rigores da ditadura, né? Várias vezes saindo correndo na rua aí da polícia por causa de pichação, etc, etc. Mas a gente tinha esperança, vai acabar. A gente falou assim, essa ditadura vai acabar, então a democracia. Eles lançavam e a gente ganha. Brasil, o país do futuro. Ame ou deixe. Ame ou deixe. Havia um desafio para o futuro, né? É verdade. E a gente tinha esperança que aquilo ali ia mudar. E hoje eu estou sentindo muita desesperança, sabe? Em todos os níveis. Você não percebe assim. E talvez isso, eu me sinto bem com você, aqui o Gazé, com o Anderson, com essa conversa aqui, que é uma contribuição que a gente tem que dar, né? Tem que dar. Tem que dar. Eu me sinto quase que com sentimento de obrigação, não porque eu quero nada em volta, que eu não quero mesmo, mas é que a gente não pode guardar e não passar para essas gerações que estão aí. Cara, lembrando da Ribeiro, que disse que tinha que construir mais escolas, sob pena de ter que construir mais presídios, que é o que está acontecendo hoje. Né? Exatamente. Tem até verba para mais presídios, mas corta a verba da educação. O Darcy foi outra experiência na minha vida muito frutificante, porque ele era uma figura fantástica. Né? Lembrando da Tatiana Memória e toda Tatiana Memória, né? eu trabalhei muito com ela também. Eu me lembro. Então, e o Darcy falou uma coisa interessante, que ele falou que ele era um cara de sorte, porque ele pensou muita coisa, pensava a vida inteira e não tinha chance de fazer. Porque, e o Brizola fazia, entendeu? Então, ele imaginava e o Brizola executava. Porque ele, como candidato, era péssimo candidato. Darcy era um gênio, mas candidato para pedir voto na rua, ele não levava nenhum jeito para isso. Né? Então, eu acho que ele nunca seria eleito. Foi senador, mas pegou a carona com o Brizola. Porque ele não levava jeito para fazer política, pedir voto, contrário do Brizola. Né? Aquela hora eu estava falando como eu conheci o Brizola, o Roberto me apresentou, e nós saímos para uma excursão para Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo. Quando nós passamos em Bom Jardim, e o Juruna estava junto, né? O índio Juruna, o índio que andava com gravador na mão na era, né, o índio Juruna? Primeiro com gravador na mão, já gravava naquela época. E foi o primeiro índio deputado. Só que ele tinha coragem, ele andava na mão e gravava na frente, não gravava escondido. Ele estava cansado, os caras prometeram as coisas aos índios e não cumpria. Ele começou a andar com gravador, mas ele estava... Mas a diferença é que ele gravava na frente. Não era gravadorzinho escondido. Não era escondido, não. Tinha caráter, né? É verdade. Aí passamos em Bom Jardim, as crianças pulavam para dentro da escola com medo do Brizola, com medo do Juruna e tal. E aí, foi nessa época que eu conheci. E aí eu dei a mão a ele tinha 2% nas pesquisas. E ele virou para mim e falou assim, vamos ganhar esta eleição. Eu falei, caramba, o cara é maluco. Aí fiquei pensando com aquilo. Aí quando eu cheguei, ele falou com tanta convicção, e apertou a minha mão com tanta convicção, que eu comecei a acreditar que ele com 3% ia ganhar a eleição. E foi o que aconteceu. O Brizola era uma figura, assim, impressionante. Emblemática. Você foi líder de governo dele, né? Como que foi essa relação sua com o Brizola? Foi até interessante, que até foi uma coisa que contrariou um pouquinho. Você foi deputado, e aqui abrindo um parênteses, excelente deputado,
representou muito bem Friburgo e a região toda, aqui Deixa lutando essa pelas saudade, causas. deixa Hein? saudade, É verdade. E aí eu estava falando do Brizola, essa do- relação com Brizola e liderança de governo. Ah, sim, na liderança. Tinha um líder lá, a bancada não estava satisfeita com o líder. Tinham 22 deputados na época. Aí eles me elegeram e levaram meu nome para o Brizola eleito. Eu falei, ele não vai concordar com isso de jeito nenhum. Pô. É uma prerrogativa dele dizer quem era, né? Eu sei que depois ele concordou, acatou a indicação da bancada e ele teve uma relação ótima, excelente, sem nenhum problema. Brizola foi o último grande homem dessa geração. Porque hoje há um saudosismo do Brizola, né? Principalmente pela falência das esquerdas. Você acha que Brizola foi o grande último sujeito aí da política brasileira? Eu tenho convicção que sim. Porque ele podia ter, como todos nós temos defeitos, erramos, né? Isso é normal, mas a questão da educação com o Brizola não era discurso de político, era obsessão. Né? E a história dele demonstra isso. Mas, Carlinhos, você não acha, como educador, que a educação tem que ser uma obsessão para Tem que transformar? ser. Não é através da educação que se transforma as pessoas? Sem dúvida nenhuma. Não tem outra, como eu falei anteriormente, não tem outra. Ele não queria educação em tempo integral, nós também queremos educação em tempo integral. Ele não queria uma educação de qualidade, nós também queremos educação. Quer dizer, não é o processo educacional que é importante para o país? Mas o problema é o seguinte, que às vezes o político, ele faz esse discurso E não pratica. E não pratica. Né? E ele praticava. Eu sou testemunha disso. Ele veio do Rio Grande do Sul, 6.000 escolas no Rio Grande do Sul. Então, ele tem toda a história dele, e quando você vê a história dele pessoal, também você fica impressionado. Porque ele diz, eu li um livro sobre ele, que ele foi usar um vaso sanitário com 14 anos. Que ele não tinha nem nome registrado. Quem botou o nome Leonel foi ele mesmo. Ele que foi lá e registrou, ele gostava de alguém chamado Leonel, e botou Leonel Brizola. É uma infância miserável. Ele assistiu o pai ser assassinado no quintal de casa, voltando de uma daquelas revoluções. Né, professor, em 97, Renata Birrame e Bruno Calderaro receberam Brizola em Friburgo e foram levar Brizola para uma conversa com Paulo Azevedo, certo? Então eu tenho até a foto dessas coisas. O Bruno, Joel Duarte, presente também, no gabinete, ele falou durante 1 hora e tanto, certo? E Paulinho, ansioso, querendo falar. Ele conseguiu que o Paulinho não falasse. E ele contando causos. O Brizola contando causos. Realmente, né, é uma figura maravilhosa e que deixa saudade. Eu vejo agora a esquerda querendo se afastar do PT e se aproximar PDT e PSB. Você viu as manchetes dos últimos dias do jornal? Quer dizer, por causa dessa situação. Nós precisamos de alguém que pense o país, mas pense o país aquilo que você falou, de tal maneira que a gente possa ter esperança de melhora. E a gente não sente isso. Né? Em todos os setores, a gente fica esse país como se tivesse paralisado. Né? Professor, nós estávamos falando de educação, mas Carlinho foi um grande ator, certo? Ele é de uma família de grandes atores, Jaime Periar, João Carlos Teixeira, Irapuã, Guimarães. Ele faz parte disso aí. Grande ele Irapuã, fez parte. Deus o tem em bom lugar. Ele é um dos fundadores do Gama, não é, Carlinhos? Fundador do Gama. O Carlinhos, e grande ator também, com grandes peças. Eu fui vice-presidente. O Jaburu era o presidente, eu era o vice-presidente da fundação do Gama. Durante muito tempo. É uma veia artística, né? Hein? É uma veia artística. Tem feito alguma coisa nesse sentido? Não, nunca mais, nunca mais. Mas quem foi aí nunca pega uma majestade, não. Mas foi uma época muito legal em Friburgo, do teatro amador, né? Com certeza. Era o Castilho na fundação, Jorge Cara, Saad. o que aconteceu com a cultura da cidade, que a gente não... Eu acho que a cidade, o que aconteceu com tudo, né? Eu acho que está estagnada, né?
estagnada. O que aconteceu com a nossa cultura? O Friburgo, se a gente pegar os últimos 10 anos, foram 10 anos perdidos. Esse é o primeiro ponto. E se a gente for fazer uma análise mais fria, o Friburgo vem perdendo identidade. Quando um lugar perde identidade, ele perde o que tem de mais caro, né? Porque uma cidade não pode perder a sua identidade. E essa identidade se perde também pela ausência de visão para onde se quer ir. Onde a gente quer ir? A gente não está vendo além das montanhas, né? A gente não está ousando, né? A gente não está com obsessões. É verdade. Né? E essa coisa da falta de esperança, né? Que passa por um processo de educação também que tem muito mais a ver com estatística do que com projeto de vida. Nossas escolas, e aí na base, não têm ensinado para a vida, têm ensinado para ser uma estatística. Estão faltando grandes lideranças. Não adianta nisso, falar, por exemplo, professorinho, o combate ao analfabetismo, mas as crianças não sabem ler. O que adianta ela passar de série? O que adianta ela chegar numa faculdade e não saber fazer uma redação, não sabe conectar frases? Então, a gente está diante de um grande desafio. O desafio, como disse Carlinhos aqui, anima muito. Mas, Carlinhos, se você tivesse sido prefeito, você foi candidato 2 vezes e das eleições foi 3º colocado. Daquela geração, você ficou, né? Porque dos nomes que disputaram, Paulo e Heródoto, né, que Deus os tenha, e tem todos os respeitos que devem ter essas 2 figuras históricas, concordando aqui, discordando ali, mas tem que ter um respeito, são 2 figuras que entram para a história da cidade que estão marcadas. E se você tivesse vencido um desses 2 pleitos, ou se você tivesse, na eleição posterior, quando sai de cena Paulo e Heródoto, tivesse sido prefeito, como que estaria a cidade? O que você teria feito como prefeito? Você acha que a cidade tem essa dívida com você? Não, acho que não. Eu acho que o eleitor é sábio. Eu acho que eu não acho derrota assim, não lastimo ou boto a culpa em ninguém, não. Em 88, eu fui candidato a prefeito com o objetivo de botar o PDT na rua, entendeu? Eu achava muito difícil, porque eu estava enfrentando 2 forças poderosíssimas da história. E tradicionais. Hein? Tradicionais. Pois é. O Heródoto de um lado, E o Paulo do outro. O Heródoto através do Olavo e o Paulo Azevedo diretamente, né? Então, eu queria botar o nome do PDT e o Brizola, porque no ano seguinte era a eleição para presidente, que era o nosso sonho de eleger o Brizola em 89, né? Quando ele perdeu no primeiro turno para o Lula e depois o Collor se elegeu. Então, eu não sei, porque eu não sei se eu estaria preparado em 88, não. Assim, preparado administrativamente, eu ia apanhar um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que poderia fazer um bom trabalho, porque eu não tinha compromisso, né? Eu não tinha compromisso financeiro. Era livre, né? Eu não tinha ninguém, não tinha bancado, nada, entendeu? Então, eu não tinha que retribuir nada, eu não tinha que fechar acordo com ninguém. Eu poderia fazer um acordo político, administrativo com qualquer pessoa, mas não por baixo do pano, entendeu? Então, eu teria favoravelmente esse aspecto. E talvez desfavorável a inexperiência, né? Mas em 92 eu estava preparado. Sem dúvida nenhuma, poderia ter feito um bom governo. Karen, estamos chegando no final do programa. Mas que pena. Não, pode falar, passa rápido. Mas antes, aproveitando esses minutos, eu queria te passar 3 livros. O primeiro, Curso Normal Superior, que é uma experiência que a gente teve, a Utopia de um Sonho, do seu grande amigo Darcy Ribeiro, que pediu ao Cândido Mendes que fizesse a capacitação de professores de ensino fundamental, de 1ª a 4ª, nos lugares onde não tinha acesso à universidade. Levamos professores universitários para a formação desse curso normal superior, que deu muito certo, em mais de 17 municípios, está aí retratado algumas experiências nesse sentido. Que ótimo, vou ler com muita Uma atenção. biografia que eu fiz do Dom Clemente Snar, nosso bispo, que era conselheiro Gostava da tua muito época, dele, né? E que deixou aqui um legado para a gente, um fundador da Diocese de Nova Friburgo, 33 anos à frente da Diocese de Nova Friburgo, mantendo essa região toda católica É um grande e figura, atuante. foi uma grande E a figura. segunda edição do Retrato Falado, que é uma radiografia da sociedade, da nossa gente, onde está retratado o Vou seu ler com colégio muito- Nova Friburgo, muito carinho. inclusive. Muito obrigado. E eu queria pedir à Nayara e ao Anderson e ao Juca que fizessem suas considerações finais para a gente chegar. Vamos começar pelas mulheres. Em primeiro lugar, Nayara, um prazer imenso tê-la aqui hoje, excepcionalmente, no Retrato Falado, porque você enriquece a nossa mesa, Muito tá? obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com essa aula, essa história toda, essa aula de política. Eu já tinha pesquisado algumas coisas sobre o Carlinhos, mas fiquei encantada aqui com toda a história e com alguns contos aí do Brizola, que eu sou muito fã mesmo. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada, Gazé. Foi um prazer o tê-la. Anderson, Juca. Juquinha. Obrigado.
Professor, está vendo Carlinhos aqui? Eu tenho na hora que se fala de Brizola, eu tenho uma prima que é casada com Vivaldo Barbosa. Vivaldo, secretário de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Meu grande amigo. E Vivaldo Foi deputado federal se também. apaixonou por Friburgo. E quando ele via, às Não vezes... é privilégio dele, né? Depois Apaixonado- que ele... É concorrente de muita gente. Diversas vezes que ele veio com o pessoal do grupo familiar, ele veio e ele falava assim, essa terra, aí citava os amigos, sempre citava você e o grupo que ele fez da nossa amizade, né? Então, eu fico vendo também, né? Quanto que eles, o Brizola fez pelo nosso Estado, né? E depois, um grupo dele, liderado pelo Geraldo Cerdeira, eles adquiriram, lá em Rio das Ostras, uma propriedade que foi do meu avô, que foi 15 anos prefeito de Casimiro de Abreu. E teve sempre muito ligado a esse grupo todo do Brizola. Então eu fico muito feliz, Carlinhos, primeiro de revê-lo, certo? Tem por você um respeito muito grande e até gratidão, que você sempre foi meu amigo, enquanto diretor do Jamil Jaime. Muito obrigado e que bom estar aqui com você. O Anderson Nogueira. Olha, eu estou até assim, confesso a emoção, né? Primeiro porque a minha iniciação política vem por Carlos de Guimarães. Né? Eu era muito pequeno, muito criança. Foi ele o culpado? Foi. Eu gostava, sem saber. Descobrimos hoje o culpado, Ju. Quando eu era muito criança, eu interferia nos votos dos meus pais e eu insistia muito para que votassem Carlos Guimarães. E eu não sabia de nada de política, na verdade, mas aquilo me causava uma identificação, né? Vai descobrir os mistérios. E hoje fico muito feliz de poder estar no PDT, que é o PDT de Carlos Guimarães, mais do que de qualquer outra pessoa. Né? Ninguém é mais PDT do que Carlos Está na Guimarães. nossa memória viva aquele lencinho vermelho. do Exato. pescoço. E o Carlinhos, eu tenho que pedir licença, né, para estar no PDT, e essa licença tem que ser pedida a Pô, Carlos essa Guimarães. camisa azul ele veio hoje. Isso eu reparei também quando ele chegou, a camisa azul. Tinha que vir, né? Tem mais de 10 camisas azul dela. de Brizola. Então, Carlos, muito obrigado por tudo. Estou muito feliz que você esteja retornando ao PDT. O PDT lhe deve muito, mas eu acho até que a cidade de Nova Friburgo tem que ter realmente muito carinho por você e que a história possa recompensar, e tenho certeza que vai. O Carlinhos vai ser candidato ou não? Eu falei uma vez para Paulo Nada há 8 anos aqui, na UOL mesmo, que eu, naquela época era candidato a ser um bom avô. Se tornou um bom avô. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho muito verdade. O Anderson, Naera, muito obrigado a vocês. Deixa com você, Carlinhos, sua despedida. Eu queria dizer, provavelmente vai ser surpresa para muita gente, que eu não estava pensando mais em ter uma militância assim direta em partido. Mas o PDT foi, embora tenha experiência em outros partidos, foi o meu partido sempre na minha vida. Quando eu não quis mais, eu falei, não quero mais, já dei a minha contribuição e, sabe, não estava pensando. Mas eu acabei recebendo um convite do Sedutor, né? Sedutor, Isso é um sedutor. que não tinha condições de dizer não, entendeu? Para o Anderson, que eu tenho muita admiração, desde... Até porque brilha nos olhos do futuro, né? E a gente olha nele o nosso futuro também. E também não sei, eu acho que é porque você é vascaíno. Então pode ser. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Com certeza. Tinha que ser tricolor, mas Tricolor, infelizmente. Quem sabe a gente não convence. Mas eu quero dizer que eu retorno. Se ele entrar na polícia por minha causa, agora ele está pagando, né? Porque eu estou voltando por esse convite do Anderson que me honra muito. Então, que eu puder contribuir para a minha cidade, eu não sou friburguense, mas vim para cá em 59, tudo que eu tenho na vida eu devo a Friburgo, ao povo de Friburgo. Aqui, meus filhos e os netos hoje em dia morando aqui. Então, eu fico muito feliz, né, e se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou à disposição. Quero agradecer muito a Naera, a você, Gazé, e o Juca, por essa... Você exagerou muita coisa. Não, de maneira nenhuma. Tem que dar valor a quem tem, Carlos. Eu não mereço, talvez, tanto. Mas é isso aí. Estou pronto a colaborar com a minha cidade. Carlinhos, muito obrigado pelo carinho de você ter vindo aqui, Retrato Falado, dando essa entrevista depois de tanto tempo fora da telinha. Obrigado à equipe da Luau que nos prestigiou com o seu trabalho e obrigado a você
que nos assistiu com muita paciência, com muito carinho. Prometemos voltar semana que vem com um novo especial de Retrato Falado aqui na TV Luau para você. Até lá.